Guzmão, direto de Brasília. Vamos colocar na nossa conversa agora o economista Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do IBGE, do BNDES, que acompanhou o que contava agora para a gente o repórter Alex Guzmão sobre reforma tributária. Eu fico me perguntando, professor, o seguinte: tanta exceção foi colocada dentro da alíquota que eu não sei quem é que vai pagar a alíquota cheia dessa reforma tributária de 28 e tantos. Enfim, os setores estão corretos em defender os seus interesses, mas acho que isso ainda não está 100% claro, né? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Gente. Olá, Thaís. Bom dia. Bom dia, Cláudio Humberto. E bom dia para todos os que nos acompanham aí no Jornal Gente. Bom dia. De fato, Thaís, é um imbróglio enorme. O Cláudio estava muito correto quando falou que nem os senadores que estavam lá votando tinham uma noção muito clara das 500 páginas de regulamentação dessa reforma constitucional na área do consumo. A alíquota será a mais elevada do mundo, junto com a Hungria, mas isso é apenas um detalhe, porque a principal frustração é essa, de que a promessa era de uma absoluta simplificação do sistema, que era uma promessa vã, era uma promessa exagerada. E o que aconteceu aos poucos foi que os diversos grupos de pressão, a maior parte deles, inclusive, defendendo a manutenção da tributação anterior, nós acabamos de ver aí o exemplo do saneamento, que pagava cerca de 9%, conforme nos falou o nosso repórter aí em Brasília, e iria pagar 27%, 28%, praticamente triplicando. Os vários grupos de pressão operaram no sentido de manter a carga tributária hoje vigente, que não houvesse um aumento dessa carga tributária, de forma que, à medida em que os vários grupos iam acomodando as suas situações em patamares de alíquotas diferentes desse patamar padrão, óbvio que o patamar padrão também teria que ir aumentando para acomodar aquilo que se chama de exceções, mas que são regras diferenciadas e que a própria legislação chama de alíquotas diferenciadas. Aconteceu, portanto, um sistema que não é mais um de alíquota única, como foi sonhado pelos organizadores desse projeto, e sim um sistema muito parecido com o atual, de 6 ou 7 patamares. A gente ainda vai ver no final da regulamentação, quando passar na Câmara, vamos ter que recontar esses diversos patamares de alíquotas que acomodam o sistema futuro à fotografia da situação atual. E a indústria, que vai ser beneficiada assim, ela vai ficar, em geral, os produtos industriais vão ficar nessa alíquota padrão, que é muito elevada, da ordem de 27%, 28%, só que a maior parte desses produtos, vou pegar o caso do cimento, que é utilizado na construção civil e que deveria ter como bem de capital que ele é, porque ele é o que todos utilizamos para, muitas vezes, fazer a nossa casa própria, por autoconstrução, ele pagava 30 e poucos por cento e vai ser um pouco reduzido para a faixa de 27%, 28%. De forma que há um certo ganho na indústria, alguns segmentos da indústria, como produção de máquinas e equipamentos, contará com, aí sim, uma diferenciação grande por ser bem de capital. Investimento vai pagar zero. E, portanto, no conjunto da obra, o Brasil, ainda continuará sendo um país que taxa muito, que tributa demasiadamente o consumo. Por quê? Porque a reforma tributária não atingiu os outros tributos. Não reequilibrou, por exemplo, o imposto de renda com esse imposto de consumo. O Lula até acenou agora recentemente com a isenção para todos aqueles que ganham rendimentos até de 5 mil, mas ele só acenou politicamente, porque aquilo que é apenas uma intenção de modificação do imposto de renda para a base daqueles que ganham até 5 mil mensais, ainda só virá, se vier, em 2026.
Agora, professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Tem questões também nessa reforma tributária, né, que não se compreende. Por exemplo, retira poder dos estados, o restinho de poder que tem os estados e municípios, cria um órgão que terá mais poder do que o poder legislativo. É impressionante. Esse órgão, embora seja um órgão da sociedade, etc., será logo logo controlado pelo próprio governo, né? É impressionante como o poder legislativo no Brasil se anula. No começo do programa nós ouvimos aqui a intervenção de ontem do ministro Flávio Dino, né, ridicularizando o Congresso Nacional. Nós temos o Supremo Tribunal Federal que trata com desdém, com deboche, as críticas de deputados a decisões muito lamentadas até pelo governo, adotadas pelo ministro. E a gente vê o Poder Legislativo também abrindo mão de poder do exercício das suas prerrogativas, né, nessa questão tributária. Como é que o senhor vê isso? Olha, vejo isso com grande preocupação e compartilho a sua angústia ao verificar que o princípio federativo, que é essa relativa autonomia que os estados devem ter para se organizar, e no caso do Brasil, é bom esclarecer aos que nos acompanham que nós temos 3 esferas de poder: o poder federal, que é esse que nós estamos criticando por excesso de mando, né? Excesso de mando e comando, o nível ou a esfera estadual, que é aquela que no executivo elege os governadores e governadoras, e temos uma terceira esfera que não existe em muitos países, que é a esfera municipal, que elege o poder executivo, que são os prefeitos e prefeitas, com as suas câmaras municipais. Isso é muito bom, porque hoje, modernamente, a gente sabe, né, Cláudio Humberto, que quanto mais o poder puder ser exercido com decisões locais, onde estão as pessoas e onde está a vida delas ocorrendo nas cidades, é melhor. No entanto, no Brasil, nós estamos elevando o grau de concentração desses comandos governamentais todos em Brasília, na esfera federal. E ao ponto em que, como você disse, há uma anulação. E a maior ferramenta que um governo tem para exercer o seu comando local são os tributos. Na medida em que a gente pegou todos esses tributos, que eram o ISS dos prefeitos, o ICMS, que hoje é dos estados, juntamos todos isso, como disse o repórter, no IVA, que é um IVA bicéfalo, que tem uma parte IBS e CBS, onde os estados e municípios não mais comandam essa distribuição, porque ela é toda exercida através de um comitê gestor, que tem lá 570 prefeitos e dos 27 governadores. Temos 54 sujeitos que, estando em Brasília, fatalmente vão tocar conforme a música do governo federal. Essa perda do poder de arrumar as suas próprias receitas é muito ruim, é um caminho antifederativo, contra governadores e contra prefeitos, não pode acabar bem, vai ter que ser reformado. Eu imagino ainda, para complementar, que a campanha presidencial em 2026 vai ter esse tema como um dos temas focais, e muito provavelmente o próximo presidente ou a presidenta da República vai ser aquele que defender a volta do princípio federativo, a volta do poder das cidades e a organização das pessoas de acordo com a sua própria vontade. Professor Paulo Rabelo de Castro, falando conosco aqui ao vivo no Jornal Gente. Professor, além da reforma tributária que passou no Senado, vai para a Câmara, tem um monte de coisa para votar na semana que vem, coisas importantes. Por exemplo, LDO, orçamento e o tal do pacote fiscal. Queria ouvi-lo agora sobre economia em geral, porque a semana foi agitada na economia, não é? Com a divulgação da decisão do Copom, colocando juros lá em cima e sinalizando que isso vai continuar. Sim. A inflação que vai fechar o ano fora da meta, isso não tem mais jeito, e dúvidas do mercado em relação ao que de fato nós teremos no ano que vem, porque o pacote fiscal que foi apresentado foi pouco e não vai passar do jeito que está, então vai ficar menor ainda. Esse quadro todo, com que grau de preocupação o senhor lê, professor?
Um grau de preocupação muito grande, só que isso é compartilhado pelo chamado mercado. O mercado financeiro está apostando contra a estabilidade. Mas o mercado financeiro ele não é exatamente ruim para o Brasil. Ele é um sinalizador. Ele é como uma biruta. Se o vento vai numa direção, a biruta vai naquela direção. Se o vento muda, a biruta também muda de posição. E ela ajuda, inclusive, os pilotos a fazerem seus pousos e decolagens. Então, não podemos culpar a biruta. O mercado financeiro está embirutado. Ele está mostrando que ele não acredita nesse pacote fiscal, ele pressente que haverá pressão inflacionária, principalmente vindo dos alimentos, e agora na virada do ano, dos chamados preços administrados pelo governo, isso também é muito ruim, e principalmente a reação do Banco Central, embora previsível, ela é mais um capítulo do absurdo financeiro brasileiro em que nós queremos resolver todos esses desequilíbrios que você mencionou muito bem, Thaís, batendo na cabeça do infeliz do paciente. O que é bater na cabeça? Aumentar a taxa de juros. Aumentar a taxa de juros para fazer recuar a capacidade de compra de quem? De quem produz, as famílias, as empresas. Mas não recuando não fazendo recuar a capacidade de compra do gastador, que é o governo federal, que não para de gastar, que quer gastar politicamente, acompanhado agora também de um Congresso infantilizado, irresponsável, que só pensa em emendas, porque ele também não tem uma pauta séria de coisas para votar. E o Congresso, pela experiência que eu tenho, ele não é o pior do mundo, ele é aquele que é. Mas, na medida em que o governo federal, o Poder Executivo Federal não consegue conversar direito com o Congresso, o Congresso tende a ir buscar seus próprios interesses. Cada deputado, cada senador, buscando aprovar a sua emenda, levar uma grana para a sua região, e estamos conversados. E os interesses nacionais que deveriam ser ali articulados passam ao largo. É por isso que estamos com a pauta de votações toda atrasada, e vamos fazer uma votação atropelada, como disse o Cláudio Humberto, todo mundo levantando a mão e votando aquilo que desconhece. Doutor Paulo Rabelo de Castro, tem uma questão que eu gostaria que o senhor analisasse, o senhor que foi presidente do IBGE e, portanto, sabe muito bem lidar com isso, né? Tem grande experiência, é um grande economista, que é a questão do desemprego, né? Que é uma conta que não fecha. O governo diz que o desemprego, o IBGE, né, aponta que o desemprego nunca esteve tão baixo na história, né? Nunca foi antes na história deste país. E que os desempregados no Brasil seriam da ordem de 7,3 milhões de trabalhadores, né? Mas eles convenientemente não lembram que 54 milhões de pessoas recebem Bolsa Família neste país. Desses 54 milhões, tem ali 17 milhões que são de crianças, vamos excluí-las. Aí sobram 37 milhões de adultos que recebem Bolsa Família e que também não trabalham. E tem a geração do nem-nem, que é preciso também levar em consideração. São alguns milhões de jovens que nem trabalham, nem estudam, deixam de procurar emprego e, portanto, são excluídos dessa estatística. Então, assim, esse nível de desemprego é uma mentira. Eu, de fato, gostaria que o senhor nos explicasse isso, porque, afinal de contas, se essa Bolsa Família não fosse paga, não fosse pagar esses 37 milhões de adultos que a recebem, e muitos deles, inclusive, já não trabalham, né, deixaram de procurar emprego, aí o desemprego não seria de 7,3, mas de mais de 40 milhões de brasileiros. Então, estamos vivendo uma mentira, doutor? Olha, se você quiser utilizar essa palavra forte, você usa. Eu preferiria usar ficção, porque toda estatística, você sabe, é uma ficção, mas não exatamente uma mentira. Ela é apenas, vamos dizer assim, um poste de orientação. O poste você consegue vê-lo melhor ou pior, dependendo da sua posição. A estatística de desemprego também funciona assim. Na realidade, o IBGE faz um levantamento que não cuja explicação nunca é dada, mas deveria ser dada com mais frequência, porque ele avalia as pessoas que, estando dispostas a trabalhar, nota bem, Cláudio Humberto,
tem esse aposto, estando dispostas a trabalhar e dizendo para o recenseador, para o entrevistador do IBGE, que estiveram buscando emprego naquela semana e na semana anterior, ativamente, elas, embora estivessem procurando esse emprego e dispostas a trabalhar, não encontraram esse emprego. Esse aí o entrevistador classifica como realmente desempregado. Se a pessoa responder que não estava procurando emprego formal e eventualmente nem estava disposta a trabalhar, ela não é classificada como um desempregado. E, portanto, ela não está tecnicamente desocupada, ela está encostada, como se costuma dizer na gíria popular. E esse encostado não é calculado como desempregado. E aí, obviamente... Então a estatística é falsa, né? Na estatística, é uma estatística restrita àqueles que estão querendo trabalhar. Por quê? Porque quando nós, no IBGE, e aí devo defender o IBGE, essa maneira de calcular foi feita quando não havia um espalhamento desses benefícios sociais que praticamente cria uma nação de encostados. Vamos combinar que é uma nação de encostados. Somos milhões de pessoas assistidas pelos mais diversos programas e num nível de assistência que coloca muitas pessoas, vamos dizer assim, acomodadas em relação a buscar um emprego formal. Pior ainda, como você sabe que existe todo um mercado de trabalho informal, isso pode acontecer comigo, com você também, quando às vezes a gente emprega uma pessoa para cortar uma grama, para limpar uma piscina e fazer qualquer serviço doméstico, não há uma assinatura de carteira, porque essa pessoa vai prestar um serviço uma vez, 2 por semana, essa pessoa, na estatística do IBGE, é considerada não desempregada, e sim encostada. Ela está fora desse cálculo dos desempregados formais. Então, nós temos uma grande quantidade de encostados. Aliás, uma proposta que faço aqui de longe para o meu querido IBGE, talvez pensemos nisso, que é essa estatística daqueles que não estão dispostos a trabalhar, mas estão em alguma forma de benefício. Era preciso a gente começar a calcular isso no IBGE. Para calcular, então, os formalmente desempregados, que estão ali querendo trabalhar e, por acaso, não conseguindo, esses são poucos, porque o mercado de trabalho está relativamente apertado. Aqueles que estão encostados e fazendo bicos, aqueles que estão realmente parados, inclusive os jovens, aí sim o desemprego é muito grande, que são os nem estudam, nem trabalham, um outro problema social, e aqueles que são realmente desalentados, que estavam procurando, mas não procuram mais porque não encontram. E aí, professor, é por isso, inclusive, que existe agora o começo ainda de uma discussão muito incipiente, mas já é colocada na mesa, pela construção civil, dizendo o seguinte: analisem, por favor, senhores gestores, uma forma de fazer com que a pessoa possa trabalhar mantendo o benefício social. Porque o que acontece é que hoje muitos setores estão com dificuldade de conseguir mão de obra, são principalmente aqueles setores que pagam menos, que empregam trabalhadores menos qualificados, e esse trabalhador faz a conta e fala: acho que é melhor eu ficar em casa, porque senão eu perco o meu benefício social. Ou então ele mantém o benefício e atua na informalidade. E isso vai trazer um problema enorme lá na frente, né, professor? Porque são pessoas que não contribuem para a Seguridade Social como um todo e que vão receber alguma coisa lá na frente. Não tem dinheiro. Com certeza, Thaís. Só que não é um problema lá na frente, é um problema hoje. Hoje temos uma pressão no mercado de trabalho, ou seja, o mercado de trabalho, como eu disse, está apertado, ela está mais para quem procura emprego, porque as pessoas, principalmente na área de serviços, estão disputando quem possa vir fazer um trabalho e principalmente assinar uma carteira. Há uma recusa à assinatura de carteiras. Eu mesmo tenho em casa funcionários que têm carteira assinada,
E em conversa com esses funcionários, com esses colaboradores, eles me relatam a sua frustração e que se sentem realmente até lesados pela política pública, porque eles, por terem essa carteira assinada, embora eles não estejam reclamando da carteira assinada, eles se acham frustrados porque não conseguem acessar nenhum tipo de benefício social que o vizinho está acessando, e o vizinho faz um bico e não tem carteira assinada. No fim do dia, os vizinhos comparam os seus rendimentos e provavelmente quem tem carteira assinada leva para casa, depois de todos os descontos formais, valor menor para gastar no supermercado do que aquele que está na informalidade, brincando de ser assistido pelo governo, mas de fato tendo possibilidade de trabalhar por conta própria. Queria agradecer ao professor Paulo Rabelo de Castro. Professor, obrigada, hein? Muito bom sempre tê-lo aqui conosco no Jornal Gente, acho que abrindo os horizontes aqui do nosso público na avaliação desses assuntos. Até uma próxima. Obrigada. Um bom fim de semana para todos. Obrigada. 8h52.